Porque existe algo ao invés do nada. Seja bem-vindo. Este é o canal Descomplicando as Escrituras. Vamos bater um papo hoje, bem breve, sobre educação, né? Na antiguidade, educação significava a busca pelo conhecimento, você ensinar as crianças a buscarem a verdade, a entenderem o estado de coisas tal como está estabelecido. Veja que a época do Império Romano não havia educação estatal, não havia escolas estatais responsáveis por educar os filhos. A educação dos filhos era atribuição única e exclusivamente da família. A família contratava tutores para que ensinassem seus filhos e que esses filhos, ao crescessem, poderiam cumprir a sua finalidade, né? Como usar aqui a ideia aristotélica de finalidade. O homem precisaria desenvolver a sua razão, cumprir o seu fim, né? A criança vai chegar à vida adulta buscando aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Isso era a educação. Hoje, o conceito de educação se dissipou de tal maneira que fala-se de educação inclusiva, dizendo que educação é incluir outras crianças ou outras pessoas em um determinado meio. Enfim, há um conceito difuso de educação que não tem nada a ver mais com buscar as verdades, buscar aquilo que é bom, que é belo e verdadeiro. Quando nós chegamos ali no período medieval, também ainda havia esse compromisso de buscar aquilo que é bom, belo e verdadeiro, buscar a verdade, a compreensão do estado de coisas. Né? Nós percebemos que na era patrística, né, quando os apóstolos iniciam a sua em seu cumprimento da ordem que Jesus havia dado a eles para pregar o Evangelho, eles ensinavam tudo aquilo que Jesus Cristo houvera ensinado e pregado a eles. E nós vemos que João, ao escrever o Evangelho, diz que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, portanto, ele estabeleceu o princípio de como tudo deveria funcionar. Não por acaso, João o chamou de Logos, né? E esse vocábulo tem uma importância muito grande na educação, principalmente na educação grega. No entanto, a coisa se desvirtuou, né? E nós não vemos nenhum dos apóstolos fundando escolas, fundando universidades. Então a coisa começa a desandar quando as universidades começam a surgir e vira-se então uma profissionalização, tal como os sofistas o eram, né? Os sofistas, eles não tinham preocupação em perseguir a verdade, né? Os sofistas, eles tinham a preocupação apenas em ter um bom discurso, em ensinar essas pessoas que convencessem outras pessoas por meio do discurso, e eles recebiam para isso. Então, a função deles era receber para que eles ensinassem as pessoas a terem apenas um bom discurso. E não havia comprometimento nenhum, portanto, com a verdade, portanto, também com a educação. Não havia comprometimento em ensinar a busca pela verdade. Isso começou a desandar, né? Nós tínhamos aí tanto a época ali de Agostinho, a época da patrística, a época também da paideia grega, a ideia de você ensinar determinadas disciplinas como ferramentas para que você pudesse perseguir a verdade. E aí nós falamos do trivium, do quadrivium, que eram ferramentas essenciais e ainda o para que você possa perseguir a verdade. Quando a gente chega ali no século, no período, na Idade Média já tardia, um homem chamado João Comênios, ele criou um novo método pedagógico em que abandonava as artes liberais, as deixava de lado e traz um novo método pedagógico, dizendo que a criança tem que aprender de tudo, né? Se você que está numa sala de aula hoje e você passa o dia todo na escola, estudando 20 não, né, mas 8 9 10 disciplinas por dia, 50 minutos, né, e aí toca o sino, você troca, vem outro professor e começa, e você não aprende nada, você não vai aprender porque isso é impossível, né? Então, essa ideia que hoje nós temos hoje de formação e educação, entre aspas, ela começa, assim, lá com João Comênios no século XVI, em que ele se abdica, deixa de lado, cria um novo método pedagógico, e esse método pedagógico é abraçado, e o resultado que a gente tem hoje é esse aí. Então, é impossível você estar dentro de uma sala de aula durante 8 horas do seu dia, estudando as mais diversas disciplinas e ter condições de compreendê-las. Quando, na verdade, o que nós tínhamos eram 7 disciplinas ou 7 vias que iam ensinar você a buscar a verdade, a perseguir a verdade. Inclusive, ajudaria a compreender as outras áreas do saber também. Mas, enfim, então a coisa começa a desandar ali no século XVI com esse novo método de Comênios. E enquanto nós chegamos hoje, então, no que se chama de educação, o que nós temos não é
educação, mas sim um emburrecimento das crianças. As crianças, os adolescentes, eles são emburrecidos porque há uma guerra contra a inteligência, não se persegue a inteligência, não se tenta entender o estado de coisa. Tem-se esquemas montados e tentam transmitir esses esquemas montados. Lembra quando eu disse no início do vídeo que não havia uma educação estatal romana e que esta educação era atribuição dos pais? Hoje há a educação estatal. E se há essa educação estatal, não há a preocupação de transmitir ou de ensinar essas crianças, jovens, adolescentes e até mesmo os universitários que chegam à universidade em perseguir a verdade ou buscar a verdade, mas sim um método, um conjunto de esquemas montados para se montar militâncias, militâncias que vão labutar em favor desse ou daquele governo. Então não há uma preocupação na busca pelo saber. É isso que hoje nós temos. Então não dá para se falar, né? Muitos vão usar a desculpa de que há necessidade de a criança, por exemplo, se socializar, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: será que quando você coloca o seu filho o dia todo numa escola, ainda que meio período, caso você tenha condições de educá-lo em casa, tal como era a época do Império Romano, e aí nós produzimos, foram produzidos as pessoas mais inteligentes que você possa aí conhecer, né? Será que de fato essa criança ela está se socializando ou ela está sendo configurada para um determinado fim? Será que o que nós temos nas escolas é a socialização ou uma rede de configuração, como diz aqui o Taylor Gatto neste livro? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Nesse livro aqui, ó, O Emburrecimento Programado, né? Então, o Taylor Gatto foi professor durante 30 anos em Nova York. E aí ele afirma que não há socialização nas escolas. O que há é uma rede de configuração. E aí ele cita um exemplo interessante de que tudo é robotizado. Imagina, por exemplo, que você tem uma criança no intervalo escrevendo uma poesia e está inspirada escrevendo a poesia, e de repente toca um sino, né, um sinal de que agora ela deve ir para a sala ou mudar de sala e ela perde completamente a inspiração do texto que ela estava escrevendo. Então, isso de fato educar, isso é de fato socializar, ou é você criar uma rede de configuração de maneira a formar uma militância que faça uma determinada defesa de governante A, de governante B. Né? Porque quando a educação ela passa a ser estatal, não há mais o interesse em perseguir a verdade, não há mais interesse em pesquisas científicas de fato e de direito. O que há é a vontade daquele que está financiando a educação, entre aspas, aqui, para que aqueles ali sejam formados para cumprir um determinado fim, né? E aí a coisa desanda de vez. Mas o embrião de tudo isso, dessa confusão intelectual que nós temos hoje, está lá em João Comênios, né? Ele abandonou completamente ali o ensino das artes liberais, trouxe a ideia de que temos que aprender acerca de tudo, né? E aprender acerca de tudo é impossível, porque ninguém pode saber tudo. E agora nós estamos, né, nós estamos nessa condição na qual nós nos encontramos aí no que diz respeito à educação. Tudo bem? Então, esse foi um vídeo bem breve, uma reflexão sobre educação. Se você deseja aprender o que de fato é educação cristã, você pode se tornar membro aqui do meu canal, você pode se inscrever, se tornar membro. Eu tenho um módulo que eu trato somente de educação cristã, falo o que de fato é educação. É, como a educação ela foi sendo desenvolvida. É claro que as aulas estão sendo gravadas ainda, né? Eu tenho duas aulas ali explicando o que que é educação e o que que é cultura. E em breve aí mais aulas serão postadas para quem é membro aqui do canal, tá? Então apenas R$ 7,99 por mês. Se você deseja colaborar com o crescimento deste canal e deseja também entender o que de fato é educação cristã, né? Você pode se inscrever e se tornar membro, né? Visto que hoje muitas escolas colocam ali educação cristã, mas na verdade aplicam princípios religiosos que nada têm a ver com educação cristã. Tudo bem? Mas se você ainda deseja contribuir com o canal e não tem muito interesse em aprender sobre o assunto, também tem aqui o nível 1, que eu tenho vários cursos ali sobre os atributos de Deus, história das heresias. Você também pode se tornar membro e ajudar no crescimento também deste canal, apenas R$ 4,99 por mês. Agora, se você deseja ter uma teologia mais profunda, mais robusta, tem o nível 3 ali, que é Teologia Reformada, em que eu trato de diversos temas na história da teologia bíblica. Tudo bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, se inscreve aí no canal, se torna membro, ajuda no crescimento desse canal, compartilha para que alcance mais pessoas. E você que assiste, curte, comenta, né, para que esse vídeo se torne mais relevante e o YouTube entenda a relevância dele e indique a outras pessoas para que possam vê-lo também. Tudo bem? Então, fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o quiser. Porque se ele não quiser, certamente não irá acontecer.